Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Entrevista maravilhosa com Mineia, uma corredora primorosa, com grandes resultados, com uma bela lição de vida e prestem atenção. Dupla Grenal em ação esse final de semana, Grêmio jogando contra Corinthians e São Paulo, Inter Fluminense em casa. E fique agora com grande entrevista com Mineia. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Com muito orgulho, muito prazer, estamos nesta noite com mais uma convidada aqui da nossa região que já sabia um pouco e acompanhava e a gente se encontrava em algumas lives, etc., na área de corridas, mas ao ver o currículo dela fiquei muito feliz e satisfeito ver os grandes resultados que ela já alcançou e que vai alcançar ainda mais. E nós vamos ter o prazer de conversar com ela. Boa noite, Mineia Cristina Vinci. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Mineia, vamos começar para o público te conhecer. Profissão, onde tu moras? Bom, eu sou analista comercial, moro em Dois Irmãos há 13 anos, mas sou natural de Três Passos. Três Passos. Três Passos. Nordeste Gaúcho. Nordeste Gaúcho. Isso, exatamente. Muito bem. Bom, a Mineia tem uma história que é muito legal que a gente contar e no primeiro bloco vamos ressaltar. Vamos começar com o histórico dela primeiro. Mineia, conta para nós como iniciou o teu gosto pelo esporte. Na verdade, eu sempre fui uma criança muito ativa. Sempre na escola, quando tinha provas, eu lembro para entrar nas Olimpíadas, na minha época tinham provas para entrar nas Olimpíadas. E eu acho que foi ali que tudo começou. Aí eu criei gosto pelo voleibol, que eu joguei durante alguns anos, até os 16 anos. Tinha uma equipe na cidade, na época eu morava em Campo Bom, e eu jogava vôlei. A corrida entrou na minha vida meio que por acaso, né? Porque eu mudei para Dois Irmãos e eu fazia um trabalho de musculação, sempre fiz alguma atividade. E durante os finais de semana, vamos caminhar na cidade bonita. A gente começou a caminhar, eu e meu marido, e ele começou a correr. E eu acompanhei ele. Só que essa corrida era um caminha-corre, aquela coisa. E aí, na empresa que eu trabalho, criaram um grupo de corrida. E quando eu vi, eu estava correndo todos os dias 6 quilômetros, que é a ciclovia de Campo Bom. Certo. E aí eu comecei a participar de algum... Cruz do Parque lá, né? Isso, né? Exatamente. E comecei a participar de algumas rústicas, mas era uma coisa assim muito... Eu não tinha nenhuma pretensão. Na verdade, atividade física, para mim, eu sempre vi como... Eu quero envelhecer bem, mesmo quando muito jovem, né? Eu quero ter saúde, eu quero envelhecer bem, eu não quero envelhecer com dor. Então, a atividade física sempre foi voltada para a saúde. Nunca foi focada em estética. Então, eu comecei a corria todos os dias, até que eu descobri um grupo de corrida na minha cidade. E aí eu entrei em contato com o Júlio, então, né? E isso em 2018. Aí, em 2019, eu com pretensões de fazer uma maratona. Não tinha corrido nem meia ainda. Sim. Na verdade, eu tinha corrido uma prova de 32 quilômetros, que foi uma preparatória para a Maratona de Porto Alegre em 2018. E... Antes de tu puxar, eu quero... Vamos lá, nessa parte. O que te deu na ideia para fazer maratona? Antes de começar. Porque vamos lá. Na verdade, eu sempre admirei muito quem corria, né? E
corria 10. Corri 10. Vamos correr um pouquinho mais. Aí corri uma prova de 18. Opa, tá chegando perto da meia. Né? Aí eu coloquei na minha cabeça, não, eu ainda quero correr uma maratona. Eu quero sentir o que é correr uma maratona, o que é correr esses 42 tão temidos, né? Uhum. E foi aí que foi meio que não é que foi por acaso, mas foi uma vontade que nasceu, porque tu começa a correr, daí tu corre 5, daí tu corre 10, tu quer sempre correr mais um pouquinho, tu vai te testando. E, na verdade, foi mais ou menos por aí. Foi vendo que tu estava indo bem nas menores e, bom, vou mais, quero mais, quero mais. Mais ou menos assim. Exatamente, nem tão bem assim. Na verdade, eu participava de algumas coisas e eu lembro que eu sempre ganhei pódio, né? Uhum. Mas sempre foi na categoria. Certo. Mas isso também nunca foi o mais importante, porque até então eu nem sabia que eu podia ganhar alguma coisa. Eu ia para correr. As coisas aconteciam, foram acontecendo, né? Uhum. Então, Naturalmente. sim. Não, e é o que, vamos dizer assim, 95% ainda é assim, né? Ainda que acabam correndo e que têm o prazer e tem a turma e fazem, né? E hoje no estado, lógico, nós estamos ainda no período de pandemia, mas no estado de maneira estruturada, lógico, temos aqui em Novo Hamburgo, várias em Porto Alegre, mas da maneira como vejo a integração do grupo do Júlio, eu acho que é uma coisa única. E aí que vem, antes de fechar o primeiro bloco, como se deu o conhecimento teu e o primeiro contato com o Júlio e encarar o novo modelo de treinamento a partir disso que a gente conversou um pouco nos bastidores? Na verdade, nessa prova de 32 quilômetros que eu fiz em Campo Bom, uma das corredoras era a Jana, que faz parte do grupo. Jana Ramiller, isso, né? Exato, isso. E quando eu vi o nome dela e vi que ela era de 2 irmãos e que era de um grupo de corrida, eu pensei, tem um grupo de corrida em 2 irmãos, e eu não sabia que tinha. E aí eu fui atrás, encontrei ele no Instagram, e aí eu chamei ele para conversar. Na verdade, foi assim que as coisas foram acontecendo. Isso em 2018. Que legal. Que história legal. Mais uma história legal. Tu veres. Mas também quem busca, alcança. Essa é uma das coisas que a gente diz. Tu foi atrás, buscou e acabou encontrando. Nós vamos continuar falando, e principalmente da evolução da carreira dela, logo após os nossos comerciais. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Esta noite, com o grande prazer de termos mais uma excelente corredora, com bons resultados que vocês verão agora, que já vamos falar deles nesse segundo bloco, e que, mais uma vez, dentro de algumas sequências faladas no primeiro, se descobriu como corredora, principalmente, até por gostar do esporte, e ao conhecer o grupo de corrida do Júlio Pauletti, de 2 irmãos,
Podes, hoje chamado, acabou tendo uma extraordinária evolução. Ela falou no final que ela fez o contato via direct no Instagram e acabaram se encontrando. Bom, e eu tenho aqui a lista que, se eu for falar das provas que ela participou, só das que participou, já ia acabar o programa. Aí não ia ter graça, né, para falar, mas vamos falar dos primórdios. Como foi encarar, primeiro lugar, como tu disseste de bastidor, e tu não é a primeira, um treino com planilha? Desafiador. E isso... A primeira impressão que eu tive quando eu recebi o treino, eu não sabia nem os termos. Bom, literalmente desafiador, então. Literalmente desafiador, assim, mas as coisas... O teste de 3.000, meu Deus, o que é isso? Né? Que é, na verdade, ele trabalha a velocidade em cima desse teste com a gente. Uhum. Mas a tua potencialidade de oxigênio e de resposta anaeróbia, tudo, né? Sim. Mas o Júlio ele é um treinador muito presente, né? Até hoje eu mando todos os meus treinos para ele sempre me dá um feedback. Então, ao mesmo tempo que foi desafiador, como eu tinha esse respaldo dele sempre, quase que imediatamente, quando eu fazia algum chamado, acabou sendo bem tranquilo. E daí? Desafiador, porque eu estava acostumada a correr. Ele me fez uma pergunta. Vamos lá. Tu quer fazer os longos aos sábados ou aos domingos? Eu disse, pode ser aos domingos. Aí eu pego minha planilha, que era uma planilha preparatória para a primeira maratona. Eu tinha 18 quilômetros numa terça-feira. Mas longo não era no final de semana? Só que os longos eram acima de 20. Então, isso eu confesso que meteu um medinho, assim, também. Digo, meu Deus, né? Uhum. Porque eu imaginei que eu fosse correr 10, 8, sei lá, 12 quilômetros. Mas não, teve dias que eu corri 18, que eu corri 19, que eu corri 20. Teve dias na semana que eu corri 23 quilômetros. Hoje, para mim, é normal, assim, porque já fez um ano em janeiro, mas no começo foi, que loucura. Imagino, até porque teu ritmo anterior, no máximo, devia ser 5, 6, né? Não, era no máximo 10, na verdade, na semana. Não. Bom, mas tu também contou, e eu acho legal falar isso para o público, e num dos treinões do ano passado, do Júlio ainda, que ele fazia aquele das 9 da manhã em Dois Irmãos, uma situação bem, não vou usar o termo pitoresca, mas diferente aconteceu contigo. Relata isso para o público. Na verdade, foi em 2018, eu ainda não fazia parte do grupo, mas já estava conhecendo ele, né? Então, eu fui num sábado de manhã para conhecer o Júlio e algumas pessoas. E aquele dia eu tinha o intuito de correr 15 quilômetros, porque eu estava treinando para uma meia maratona, treinando sozinha. Uhum. Eu já tinha corrido 9 quilômetros e eu caí na calçada. Caí de comprido, caí que quebrei relógio, ralei joelho, ralei o ossinho do quadril da cintura, assim, o ossinho. Sim. Caí que nem morta no chão. E veio uma senhora acudir, veio o Júlio acudir, e eu tô bem, levantei e voltei a correr. Mas é uma situação que hoje a gente lembra e dá risada. Porque foi a primeira vez que eu fui... na verdade, foi o dia que eu conheci o grupo, né? Uhum. O dia que eu conheci o Júlio, eu já conheci... No primeiro encontro deu isso. No teu primeiro encontro... Foi para fechar com chave de ouro, para ele nunca mais esquecer, né? Que legal. Mas, Mineia, olhando dentro das principais provas tuas, e tu falaste já, desde o princípio tu já buscaste provas maiores, correto? Sim. Mas antes, vamos falar das menores, porque daí a gente pode explorar um pouco mais as maiores depois. Tu foste a vencedora da categoria no circuito Sesc? Isso? Não, eu fui vice-campeã.
Geral. Geral. Isso. Ó, Geral. eu cheguei perto. Tu sabe quem ganhou, né? Sim. Eu estava ali, ó, do ladinho dela. Na verdade, atrás dela, né? Sim, Grande Preta, não tinha como não ser. Mas, de qualquer maneira, tu também participaste, e daí acho que ela não participou, das provas de 2 irmãos ano passado, das quais tu ganhou uma e foi vice na outra. É isso? Isso, só que eu fui vice e ela correu. É mais ou menos assim. Bom, a Preta, que deve estar assistindo, vai rir junto conosco. Então, a gente sabe disso e das consequências. Mas isso, com certeza, etapas do SESC foram importantes, a participação de vocês, para que o grupo fosse campeão estadual ano passado, né? Exatamente. Todo mundo se empenhou muito, na verdade, para ir em todas as provas, né? Uhum. Na verdade, quase todas. Eu não fui em todas as etapas, mas a grande maioria foi. Uhum. Foi bem desafiador, porque nós tínhamos prova quase todos os finais de semana. E além dessas provas pequenas, eu ainda treinava para maratona, fazia algumas provas de meia maratona junto para ter volume, né? Uhum. Então, eu cansei de fazer 10 quilômetros no domingo de manhã e ter mais 21 de noite para fazer quando eu chegasse em casa. Uhum. Ter mais Eu 18 para fazer. Eu escutei alguns comentários, agora posso dizer, não sei se era tu, né? Opa! Vou tentar aqui, saiu minha imagem, espera só um pouquinho. Bom, pessoal, rapidinho, problema técnico aqui, a gente resolve rapidinho e tocamos em ficha. Bom, ia começar a pergunta, porque estava escutando já no final do ano passado, início desse, e teve algumas das provas durante o ano passado, quando menores, para as que correm mais, o que é o caso da Mineia. Terminava a prova, talvez tomava uma água, lavava-se e continuava correndo para fazer o volume de treino. Estou certo, Mineia? Acontecia isso? Aconteceu algumas vezes. Às vezes eu até botava o treinador para correr junto. Como é que é essa sensação? Porque eu fico pensando, como é que é diferente? É diferente, na verdade, tu não consegue colocar velocidade. Na verdade, esse segundo treino é mais um regenerativo, porque tu te desgastou muito durante a prova, né? Porque uma prova de 10 é uma prova muito rápida. Sim. Na verdade, eu não sou muito rápida, mas ela é uma prova bem rápida, né? Então, eu dou o meu melhor. E a prova, esse treino que a gente faz depois, ele é um treino mais regenerativo. Tu não consegue colocar tanta velocidade porque o teu corpo não deixa que isso aconteça, né? Tá muito cansado. Até porque tu gastou muitas outras questões, vou falar assim, da parte anaeróbia, né, que também se gasta, porque quando atinge um nível que nem o teu, da Preta, etc., vocês, para fazer a definição, muitas vezes, exigem, como tu falaste, a velocidade também, que não é uma característica básica de provas de fundo, mas exige para que dê resultado, né? E daí esses aumentos, geralmente, como agora eu analisando, não tenho conhecimento, eu juro, né? Mas é para que vocês ganhem no volume total para o treinamento. É isso? Exatamente, exatamente. Não, quando me contaram essa história, eu fiquei imaginando assim, as pessoas estão se arrumando, vestidas lá estão eles correndo na rua, na cidade, etc. Mas voltando, vamos para 3 provas, primeiro do ano passado e uma dessa. Maratona de Porto Alegre. Me conta. Nossa, eu sempre ouvi falar do quilômetro 30. Sempre. Porque as pessoas quebram no 30, né? O famoso. Porque acontece isso no 30. Comigo não aconteceu nada disso. Quando eu fechei 30 quilômetros no relógio, eu olhei para o céu e disse assim, meu Deus, falta só mais 11.
falta muito pouco. E eu passava pelos outros corredores, tinha muitos corredores que estavam parados, eu passava e dizia, vamos lá, falta só um pouquinho. Tipo, a louca do falta só um pouquinho, né? As pessoas acho que queriam me matar. Porque teve muita gente que ganha cãibra, né? Então, eu passei por vários corredores com cãibra. E eu, assim, alucinada no quilômetro 30. Então, para mim, eu tenho certeza que eu fui muito bem e eu terminei essa prova bem porque eu treinei muito. Então, eu fiz todo o dever de casa. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse matado o treino, com certeza o resultado não teria sido esse. E o resultado final, diz aí para o povo, como é que foi? Eu fiz, então, minha primeira maratona em 3 horas, 22 minutos e 14 segundos. Eu nunca vou esquecer esse número. Não, eu quis deixar para tu falares, porque é um número sensacional, considerando que é a tua primeira, né? Sim. Foi a tua primeira, com um tempo desses, Sim. né? Então, exemplar. Mas daí vamos para outras 2 provas que eu acho que temos que destacar, porque tu já não quis dar folga e foi para a igrejinha e o que tu fez lá? Sim. O que tu fez lá? Eu ganhei a prova noturna lá. Ganhou. O ano passado, em igrejinha, essa prova noturna de igrejinha, ela tem um significado especial também. Por quê? Porque eu passei a semana inteira com muita dor. Eu achava que era quadril. E no sábado de manhã eu fiz uma liberação miofascial e eu descobri que era coluna, que era o ciático. Eu fiz a liberação no sábado de manhã, eu treinei a semana inteira com dor, só volume eu fiz, para ir soltando a musculatura. No sábado de manhã eu fiz a liberação, no sábado à noite eu corri e ganhei a prova. E na verdade, eu ganhei a prova e ganhei com um tempo menor que o ano anterior. Que beleza. Então, olha. assim, foi incrível porque eu não estava bem aquela semana, eu não estava nada bem. Mas eu ia, todos os dias eu perguntava a Júlio, eu treino amanhã, o que tu acha? Ele disse, eu tô com muita dor. Ele disse, faz só volume. Faz regenerativo, vai devagarinho para ir soltando a musculatura. Faz só volume, não esquece que tem tiro, esquece qualquer coisa. Só vamos manter o volume. E foi o que eu fiz. E no final das contas deu certo. Que legal. E no final de semana seguinte, eu fui a Porto Alegre e fazer os 21. Eu não sei se foi o segundo. Eu sei que foram 2 provas, um final de semana depois do outro, e 2 provas com pódio. E essa de Porto Alegre, eu não sei se é a que tu ia falar, mas para mim foi muito especial. Ia falar porque... Não, mas eu ia... Ela estava na reserva, essa. É a Night Run, né? Isso? Isso. Né? Porque eu fiz ela em 2018 e eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Eu fiquei em 7º lugar. E o ano passado eu fiz ela e eu fiquei em... Agora eu não lembro, 4º, 3º? No geral, Terceiro geral. Então, foram 4 posições, né? Que eu consegui subir de um ano para outro. Então, para mim também foi incrível, assim. E é uma das provas, vou usar o termo, mais badaladas do estado, né? Sim. De tudo que é estilo, mas que tem uma, vamos dizer assim, tinha, esse ano a gente não pode falar, né? Mas sempre teve aquelas questões DJ, som, iluminação, né? Sim. Nossa, e tinha muita gente. Muita gente. E eu queria falar ainda do ano passado, da Maratona de Santa Cruz. Sim, a minha queridinha. E você ganhou. E eu ganhei. Conta para nós também. Como é que foi essa experiência. Na verdade, essa maratona foi um colega que me convidou para fazer. E a gente, vamos, não vamos? Vamos ir, então. Aí nós fomos, mas eu fui também
eu não fazia ideia, nunca imaginei que eu tinha pretensão, sim, de ficar entre as 5, né? Pegar pódio, para estar lá no pódio. Isso, no geral, mas eu nunca imaginei que eu fosse a campeã. E a energia dessa prova, a energia das pessoas que trabalhavam nessa prova foi incrível, incrível. A organização estava perfeita. O Daniel, assim, foi impecável em todos os detalhes. Era uma energia e era tão bom porque passava todos aqueles homens muito rápidos e, de repente, uma mulher. Aí todo mundo, a primeira mulher, e todo mundo dando força, incentivando a campeã, e eu pensava, meu Deus, mas falta muito ainda. Eles não podem me chamar de campeã. Só que a segunda colocada, ela veio muito atrás de mim. Então, eu nem via ela, né? Ela levou muito tempo para chegar, na verdade, a segunda colocada. Então, eu acho que é por isso que as pessoas gritavam, mas nesse caminho todo eu podia, sei lá, ganhar uma cãibra, né? Sim, então, claro. eu fui muito ciente assim, não. Eu vou ser campeã quando eu cruzar a linha realmente como primeira colocada, né? Não posso achar que eu ganhei antes de acabar a prova. Claro. Mas Santa Cruz virou a minha queridinha do coração, tanto que eu estou fazendo a virtual deles, né? Que é 4, Fiquei 8, sabendo, 20 o Ávila e me 40. comentou que tá tendo ela, né? Sim, nós já fizemos, eu e a Preta já fizemos os 4, os 8 e os 21. E ela está em primeiro e eu em segundo. Aí o Júlio disse para mim, o ano que vem tu não convida a Preta. Eu disse, não, faço questão de correr com ela. Porque algumas provas a gente conseguiu correr juntas, né? Sim, Obviamente que ela na velocidade dela e eu na minha. claro. Mas a gente consegue treinar em alguns momentos juntas, né? Isso é muito bacana, porque... Vamos fazer esse link, porque agora eu ia tocar na última prova e tu faria com ela, que era o TTT. Exato. E tu Exatamente. ficasse no pódio da dupla mista. Isso, com o Christian. Isso. Conta para nós um pouquinho. Essa prova foi cascadura, porque, na verdade, eu nunca havia corrido uma prova... corri as do Sesc, né, em Torres, mas eu nunca corri uma prova com uma distância tão longa na praia. Pois é. Na areia. É o quê? Quase 40 para cada um, não é? Na verdade, como eu treinava maratona, eu corria as distâncias maiores. Eu fechou em 48 e alguma coisa. 48 e 200, alguma coisa assim. Ele fez menos porque ele treinava para distâncias menores, né? Então, a gente combinou, disse, não, pode deixar que eu faça as distâncias maiores e tu faz a menor. Mas os últimos 8 quilômetros, eu comecei a prova com 16 e fechei com 8, né? Comecei e terminei ela. Os últimos 8 eu queria sentar e chorar. Porque eu estava exausta, eu estava muito cansada. Porque a maré estava muito alta e a gente tinha que desviar de água, de cadeira, de pessoas. O mar estava muito mexido, os tênis estavam encharcados, a gente fez troca de tênis, né? Mas ela é uma prova que um dia eu ainda quero fazer solo. Um dia. Mas eu quero me preparar muito bem, principalmente psicologicamente para isso. Mas eu tenho essa vontade. Que legal. Bom, a gente está no tempo esgotando, infelizmente. A conversa muito boa, fluiu fácil, né? Rapidinho. Como é que foi treinar agora nessa pandemia? O que mudou para mim, tá? Eu começava os meus treinos às 6 da manhã e hoje eu começo às 5. Em segundas e quartas-feiras que eu tenho treino no CT, eu acordo às 13h20 da manhã e às 4 horas eu já estou no centro de Dois Irmãos treinando. Para até às 5h15, quando começa o meu treinamento no CT, eu estou pronta. Então, na verdade, o que mudou? Eu acordo mais cedo. E, consequentemente, eu vou dormir mais cedo também. Claro. Então, entre aspas, tá, pessoal? A gente está gravando na noite.
E eu tenho certeza que daqui termina o programa, ela já vai dormir quase. Se eu não estivesse gravando, eu já estaria na cama. Tanto que, até para dizer, vou dizer até esse bastidor, nós estávamos nos programando para gravar às 6h30 da manhã. Aí ela disse que estava difícil por alguns compromissos profissionais, e eu disse, estou precisando. Aí eu saí do ao vivo e vim gravar com ela ainda para pegar, porque eu estou precisando para que, se Deus quiser, vai estar saindo o mais rápido possível o programa. Queria uma mensagem final tua, Mineia. Acho que tu deste muita lição nessas tuas falas, muita coisa, muito legal, as pessoas podem aproveitar, mas eu queria uma mensagem tua, para o nosso telespectador que está nos acompanhando. Bom, então, como a gente está falando de esporte, o programa é sobre isso, eu acho que as pessoas precisam encontrar alguma coisa que elas gostem de fazer. Porque, na verdade, o esporte, ele te dá disciplina, foco, determinação, e tudo isso tu leva para a tua vida profissional, tu leva para a tua vida até emocional, social. Hoje eu trabalho melhor, eu sou uma pessoa mais tranquila, mais calma, eu consigo resolver as coisas de uma maneira mais racional, porque eu paro para pensar, não é aquela coisa na emoção. Então, o esporte, ele me disciplinou de uma maneira que eu nunca imaginei. E, além disso, ele é uma válvula de escape. Então, mas eu fico cansada. Mas é um cansaço que, na verdade, te dá disposição, né? Então, eu acho que as pessoas precisam, sim, levantar, precisam fazer alguma coisa, precisam cuidar Isso aqui é o nosso corpo, né? Isso aqui é a nossa casa. Cuidar para que a nossa casa sempre esteja bem, né? Que quanto mais atividade física, ou quanto mais esporte, ou alguma coisa que tu faça uma caminhada, porque tem muita gente que o foca, mas é caro. Não, caminhar não é caro. Sabe? Caminhar com o cachorro, caminhar com os filhos, andar de bicicleta, tudo isso é atividade física, né? E tudo isso faz bem para a gente, faz bem para a cabeça. E, consequentemente, tu vai ter saúde, tu vai ter um corpo forte, né? Tu vai envelhecer bem. Hoje, cuidar da alimentação, na verdade, fazer alguma atividade, qualquer coisa que tu faça, é um investimento. É dinheiro a menos que tu vai gastar com remédio, né? Que tu vai gastar com especialistas. Na verdade, quanto mais saudável tu for, menos tu vai gastar. Não é o contrário. As pessoas dizem que ser saudável é caro. Não, é o oposto. Não é caro. Porque comer comida de verdade, que os nossos antepassados comiam, não é caro. O caro é a besteira, é a pizza, né? Não que as pessoas não possam comer, sempre tem exceções. Mas isso é caro. Comida não é caro. Atividade física não é caro. É um investimento. É um investimento para a gente. Coisa linda. Linda mensagem. Ótimo. Puxamos muito bem. Mineia, agradeço de coração. Obrigado por ter aceito o convite. Termos Eu que gravado agradeço. o programa. Ficamos muito felizes. Programa de muito conteúdo. E dessa forma encerramos mais um Esporte na TV. Continue sempre com o Esporte na TV, 19h30, 20 horas. E agora, continue com a programação da Vale TV.